Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com a aula de redação, tá? Para o segundo ano do ensino médio. O tema que a gente vai abordar hoje são os tipos de discurso na narrativa e na descrição. Na verdade, esse tema a gente já vem abordando, né? O que a gente vai fazer hoje é a correção dos exercícios, tá? Do seu livro, finalizando então aí o seu caderno 1, né? Então, prepara o seu material para a gente poder fazer a correção dessas atividades aí e você não ficar com nenhuma dúvida quanto às questões. Nós já vimos nesse período, trabalhamos a narração, iniciamos, né, com a narração. Na unidade 2 nós falamos sobre os personagens, o tempo, o espaço e o narrador, lembra? Confere aí. E na unidade 3, os tipos de discurso na narrativa, que é justamente esse tema que a gente vai continuar falando agora, só que de forma prática, né? Exercitando, tá? Então, pega o seu livro na página 102, dá um tempinho aí para você se organizar. Na página 102, a gente começa então as questões de múltipla escolha, tá? Eu lembro que ao finalizar a aula anterior, falei sobre a descrição, né, na narrativa. Na página 101 tinha uma imagem bem bonita, né, para você tentar descrever aí o espaço físico e o espaço psicológico também, tá? Espero que você tenha conseguido desenvolver, destacando aí as características referentes a cada espaço, né? E agora então a gente vai corrigir na página 102. A primeira questão do seu livro traz um cartoon, né? Observe aí. E ele pede para você, considerando o cartoon do artista argentino Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, pede para que você observe a cena para poder afirmar corretamente que a comunicação entre as personagens ocorre através de qual tipo de discurso. Vamos então verificar? Então, olha só. Nós temos aqui o cartoon, né? Deixa eu até sair aqui para não te atrapalhar. Então, acompanha aí. A gente tem aqui, né, parece ser a figura aí, o personagem, um policial, não é? E ele faz um gesto, vem lá um motoqueiro, ele para, observe os detalhes, pessoal. Aí ele pede, né, um documento, alguma coisa assim, ó, tá vendo? A carteira, né? Ele observa. Repara que eles estão o tempo todo o quê? Se comunicando, correto? Tá? Aí ele verifica aqui, ó, ué, você tem que usar o óculos para estar aí pilotando aí essa moto, dirigindo, enfim, né? E aí eles terminam aqui a sua conversa. Então, vamos lá. Nós temos, eu não coloquei todas as opções aqui, você está com o livro em mãos, eu também estou aqui na página 102, tá? Eu vou ler as opções e a gente vai pensando e discorrendo junto sobre o assunto, ok? Então, olha só. Na letra A, a gente tem aí o seguinte: discurso indireto e que o policial comporta-se de maneira autoritária e truculenta ao abordar o motociclista. E aí você observa, né, os gestos, a cena apresentada, tá? Será que o discurso é indireto e o motociclista sente-se constrangido, pois ele sabe que dirigir um automóvel é mais prudente que dirigir uma moto? Será que tem a ver? Será que é isso aí? Será que na D, o discurso que é utilizado aí é o direto, discurso direto, e que o policial aparece perplexo diante da solução incomum encontrada pelo motociclista para conduzir a moto? E aí? Observa aí. E na E, discurso indireto. Desculpa, na letra E, discurso direto e que o motociclista reconhece sua situação irregular, pois não possui documentos que lhe permitem dirigir veículos. Gente, é um cartoon, ele tá bem pequenininho, né? Para você entender, você realmente tem que olhar com
muita atenção aí os detalhes. Quando ele se refere à comunicação que acontece aqui, se a gente fosse dizer de cara, é um discurso direto ou um discurso indireto? Repara que entre os dois não tem ninguém intermediando a conversa. Então, lógico que o discurso é direto, né? Porque a gente sabe que no discurso indireto, o narrador ele conta a história, né? Ele é um observador, enfim, então ele vai narrando ali, reproduzindo a fala dos personagens, da maneira dele, né? Interferindo. Já no discurso direto, não. Né? É a conversa entre as duas pessoas que participam da comunicação. Se fosse de forma aí escrita, né, numa estrutura, deveria ter o travessão, a representação da fala, os dois pontos, não é isso? Os verbos de locução, tá? Não é o caso, é a partir da imagem. Então, a partir da imagem, a gente identifica que o discurso ele é direto, ok? E aí, parece o quê? Que o policial está perplexo diante da solução incomum encontrada pelo motociclista para conduzir a moto. Se você observar atentamente, o que acontece? Esse motociclista, para dirigir, ele precisa usar o quê, gente? Olha aqui. Ó, olha a setinha. Óculos, né? Grau. Ele precisa de grau, de lente. E aí, parece, né? Como diz aqui na letra D, que a solução encontrada, e que é uma solução incomum pelo motociclista, foi... Olha aqui, o que ele fez nesse visor aqui? Observa aqui. É como se ele tivesse colocado, ao invés de estar usando óculos, será que ele colocou algum grau aqui nesse visor, na frente da moto? Isso é incomum. Então, ocorre aqui um discurso direto em que o policial fica perplexo, né, diante de uma solução incomum encontrada pelo motociclista. Mas você reparou? Nossa, professora, isso em sala de aula houve muito questionamento, né? Porque, não, mas está muito pequenininho, ou então, caramba, nem percebi. Acontece, mas aí fica agora a atenção e o alerta, tá? Quando tiver cartoon, quando tiver tirinha, charge, prestem muita atenção nos detalhes dos desenhos, nas expressões, tá? Toda a relação que ele traz, tudo que está ali não é por acaso, não é enfeite, ok? E aí você vai trabalhando a assimilação, a associação de uma coisa com a outra, tá bom, gente? Então é dessa forma que a gente faz encontra aí, chega na resposta certa. Letra D, ok? Na próxima questão, número 2, é para você, entre as técnicas narrativas que entram na composição do excerto, encontra-se. Você tem 3 opções aí, né? Como eu coloquei aí em cima também. O emprego dos discursos direto, indireto, livre e indireto. O foco da narração incidindo principalmente, ou primeiramente, sobre a vida mental e de relação, mas bem situado em contexto histórico-social determinado. 3. O narrador onisciente, né, que, no entanto, constitui as personagens, principalmente a partir da disseminação de indícios e de sugestões, demandando a perspicácia do leitor. Gente, o texto é o seguinte, começa aí na página 102, eu não coloquei ele aqui, mas eu vou fazer a leitura com você, você me acompanha aí, tá? Capítulo 21. Na estação de Vassouras, entraram no trem Sofia e o marido, Cristiano de Almeida e Palha. Este era um rapagão de 32 anos. Ela ia entre 27 e 28. Vieram sentar-se nos 2 bancos fronteiros ao do Rubião. E aí observa aí que tem o nome, né? Tem o nome ao lado aí, ou seja, representando o quê? O personagem que vai fazer a pergunta, que vai falar, entende? Então, olha só, Rubião. O senhor é lavrador? Aí Palha. Não, não, senhor. Rubião de novo. Mora na cidade? Palha. De Vassouras? Não. Viemos aqui passar uma semana. Moro mesmo na corte. Não teria jeito para lavrador, conquanto ache que é uma posição boa e honrada. Da lavoura passaram ao gado, à escravatura e à política. Cristiano Palha maldisse o governo, que introduzira na fala do trono uma palavra relativa à propriedade servil. Mas, com grande espanto seu,
Rubião não acudiu à indignação. Era plano deste vender os escravos que o testador lhe deixara, exceto um pajem. Se alguma coisa perdesse, o resto da herança cobriria o desfalque. Demais, a fala do trono, que ele também lera, mandava respeitar a propriedade atual. Que lhe importavam escravos futuros se os não compraria? O pajem ia ser forro. O pajem ia ser forro, logo que ele entrasse na posse dos bens. Palha desconversou e passou à política, às câmaras, à guerra do Paraguai, tudo assuntos gerais, ao que Rubião atendia, mais ou menos. Sofia escutava apenas, movia tão somente os olhos que sabia, bonitos, fitando-os, ora no marido, ora no interlocutor. Vai ficar na corte ou volta para Barbacena? Perguntou Palha no fim de 20 minutos de conversação. Observe os travessões, pessoal. Observem aí o que está acontecendo, que tipo de diálogo é esse que está acontecendo, tá? O meu desejo é ficar, e fico mesmo, acudiu Rubião. Estou cansado da província, quero gozar a vida. Pode ser até que vá à Europa, mas não sei ainda. Os olhos do Palha brilharam instantaneamente. Machado de Assis, Quincas Borba. Então, olha só, gente. O que está correto afirmar? Número 1. O emprego dos discursos direto, indireto e indireto livre. Isso acontece no texto? Sim, né? Você observa que ele inicia aí um discurso direto. Aí, lá no terceiro parágrafo, começa uma narrativa e nesse momento você tem um discurso indireto livre acontecendo aí no meio. Logo depois, no final, ele volta com o travessão, né? Para o discurso direto, tá vendo? E é isso. Então, você sim, a número 1, você encontra, né? Os discursos direto, o indireto e o indireto livre, tá? Na questão 2, na opção 2, o foco da narração incidindo primeiramente sobre a vida mental e de relação, mas bem situada em contexto histórico-social determinado? Sim. Ele primeiro começa aquela apresentação, né? Questão ali de relação e tal, mas depois eles entram num assunto mais contextualizado aí, histórico, né? No 3, o narrador onisciente, que no entanto constitui as personagens, principalmente a partir da disseminação de indícios e de sugestões, demandando a perspicácia do leitor. E é necessário que o leitor realmente perceba, né? Tem essa sensibilidade para perceber aí os discursos presentes no texto. Então, aqui, gente, estão corretas as 3 alternativas, tá? 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Vamos para a página, então, 103. O texto começa lá no finalzinho, na 102, tá? Então, a gente também vai fazer essa leitura. Acompanha aí comigo. O nome do texto é Musa Paradisíaca, tá? Então, você acompanha aí comigo. Hoje, na quitanda, vi 2 donas de casa pondo as mãos na cabeça. 36 cruzeiros por 1 dúzia de bananas. É o fim do mundo. Onde já se viu uma coisa dessas? E agora sim eu vou para a página 103, tá? Continuando então a leitura. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E a conversa ela continua nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela hora da morte, concordo. Parece até os dias de hoje, né, gente? Mas bananas não. Acho que nunca a banana será cara demais para mim, e eu conto por quê. Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se apresenta numa abundância nababesca em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão indissoluvelmente associados com a minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico. Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade, em algumas casas muito finas,
solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim, uma de cada vez. E uma banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só e a trazia para casa, onde ela era admirada e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de engoli-lo. Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no Porto de Santos e dar de cara com todo um carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas. Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos 10 anos de idade. A minha primeira grande impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio, e nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor brasileiro, a banana. Se eu fosse poeta como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à Cebola, eu escreveria uma ode à banana. E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas que não são as pessoas mais sentimentais do mundo não a teriam batizado com o nome poético de musa paradisíaca. Muito legal esse texto, né, gente? Então, olha só. Aí na questão 3. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de discurso indireto livre. Então, aí nós temos na letra A. O desejo muito conhecer Carlota, disse-me Glória, a certo ponto da conversação. Por que não a trouxe consigo? Na letra B. O mar queixou-se ao pai, não era preciso tanta severidade, porque não tratava os outros filhos com o mesmo rigor. Na letra C. Isso não pode continuar assim, respondeu ela. É preciso que façamos as pazes definitivamente. Letra D. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Ele respondeu que pela vontade dele naquele mesmo instante. Desculpa, gente. Tá certo, né? Tá. Naquele mesmo instante. Na letra E, daí a pouco chegou o João Carlos e, após ligeiro exame, receitou alguma coisa dizendo que nada havia de anormal. Essa é uma questão da SpaceX, tá vendo? Pede para você assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de discurso indireto livre. E essa questão aí da página 103, ela tá assim do lado direito no seu livro, lá em cima, tá escrito para casa, né? Então, neste caso, aqui, nós temos aí a comprovação, tá? De um discurso indireto livre, ó. O mar queixou-se ao pai, tá vendo? O narrador, ele está comentando, né? Não era preciso tanta severidade. E depois vem a pergunta, né? Por que não tratava os outros filhos com o mesmo rigor? E aí, o texto que eu li da banana, logo abaixo do texto, na página 103, tem essa questão. Eu não coloquei ela aqui, tá? Então, vou ler aqui com você. Que diz assim, ó, no 8º parágrafo, ao se referir à mais brasileira das frutas, a escritora ela faz uma descrição impessoal, uma descrição subjetiva da fruta. É uma narração impessoal? É uma narração subjetiva? Ou é uma dissertação expositiva? Então, no caso do texto aí da banana que a gente leu, nós temos uma... Repara que a gente foi... Ele, né, no caso do narrador, foi descrevendo, né, a questão da banana, da sua infância, né, aí o que aconteceu quando ele chegou lá no porto, enfim. Então, repara, é uma descrição, ela é subjetiva porque está relacionado à experiência, à vivência dele, né, desse narrador, tá? Então, é a descrição subjetiva da fruta, consequência de, olha só, recordações significativas para a narradora. Tanto que ela menciona, né, na infância dela e tal. Então, aí, essa questão 3 é letra B de bola, tá? B, marca aí, então. Continuando aqui, na questão 2, deixa eu ver aqui para eu não falar errado. Vamos
ver aqui essa questão 2, ela está na página 104, né? O trecho era um homem modesto e tal. Então, antes dela, a gente tem também um texto que eu vou ler também com você. Lembrando que é sempre importante a leitura dos textos, tá? Para que você entenda, para que você treine, para que você pense sobre aquilo que você está lendo, ok? Então, na página 103 está o texto e o título é o seguinte: O Tabuleiro de Xadrez Persa, tá? E começa assim. Segundo o modo como ouvi pela primeira vez a história, aconteceu na Pérsia Antiga, mas podia ter sido na Índia ou até na China. De qualquer forma, aconteceu há muito tempo. O grão-vizir, o principal conselheiro do rei, tinha inventado um novo jogo. Era jogado com peças móveis sobre um tabuleiro quadrado que consistia em 64 quadrados vermelhos e pretos. A peça mais importante era o rei. A segunda peça mais importante era o grão-vizir. Exatamente o que se esperaria de um jogo inventado por um grão-vizir. O objetivo era capturar o rei inimigo, e por isso o jogo era chamado em persa, shamat, deve ser isso. Shah para rei, mat para morto, morte ao rei. Em russo é ainda chamado checkmate, né? Expressão que talvez transmita um remanescente sentimento revolucionário. Até em inglês há um eco desse nome. O lance final é chamado checkmate. O jogo, claro, é o xadrez. Ao longo do tempo, as peças, seus movimentos, as regras do jogo, tudo evoluiu. Por exemplo, já não existe um grão-vizir que se metamorfoseou numa rainha, com poderes muito mais terríveis. A razão de um rei se deliciar com a invenção de um jogo chamado Morte ao Rei é um mistério. Mas reza a história que ele ficou tão encantado que mandou o grão-vizir determinar sua própria recompensa por ter criado uma invenção tão magnífica. O grão-vizir tinha a resposta na ponta da língua. Era um homem modesto, disse o Shah. Desejava apenas uma recompensa simples, apontando as 8 colunas e as 8 filas de quadrados no tabuleiro que tinha inventado. Pediu que lhe fosse dado um único grão de trigo no primeiro quadrado, o dobro dessa quantia no segundo, o dobro dessa quantia no terceiro, e assim por diante, até que cada quadrado tivesse o seu complemento de trigo. Não, protestou o rei. Era uma recompensa demasiado modesta para uma invenção tão importante. Ofereceu joias, dançarinas, palácios, mas o grão-vizir, com os olhos apropriadamente baixos, recusou todas as ofertas. Só desejava pequenos montes. Então continuando na página 104, só desejava pequenos montes de trigo. Assim, admirando-se secretamente da humildade e comedimento de seu conselheiro, o rei consentiu. No entanto, quando o mestre do celeiro real começou a contar os grãos, o rei se viu diante de uma surpresa desagradável. O número de grãos começa bem pequeno: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Mas quando se chega ao 64º quadrado, o número se torna colossal, esmagador. Na realidade, o número é quase 18,5 quintilhões. Talvez o grão-vizir estivesse fazendo uma dieta rica em fibras. Quanto pesam 18,5 quintilhões de grãos de trigo? Se cada grão tivesse o tamanho de 1 milímetro, todos os grãos juntos pesariam cerca de 75 bilhões de toneladas métricas, o que é muito mais do que poderia ser armazenado nos celeiros do Shah. Na verdade, esse número equivale a cerca de 150 anos da produção de trigo mundial no presente. O relato do que aconteceu a seguir não chegou até nós. Se o rei, inadimplente, culpando-se pela falta de atenção nos seus estudos de aritmética, entregou o reino ao vizir, ou se o último experimentou as aflições de um novo jogo chamado Vizir Marte, não temos o privilégio de saber. Bom, o trecho
era um homem modesto, disse o chá, segundo o parágrafo, foi construído em discurso indireto. Ao se adaptar tal trecho para o discurso direto, o verbo era, ele assume a seguinte forma, gente, qual é a forma que ele assume? Era um homem modesto, disse o chá. Se a gente adaptar essa forma aqui, ó, vai ficar como? Sou, né? Se adaptasse o trecho, ó, tá vendo? Ele foi construído em discurso indireto. Ao se adaptar tal trecho para o discurso direto, ou seja, se o direto é o personagem falando, né? Então tem travessão e ali a fala do personagem, então ele iria dizer o quê? Sou um homem modesto, tá? Então aí nós temos o verbo ser, né? Na forma verbal sou, ok? Questão 3, vamos ver aqui o que eles querem. Nesse excerto aí, narração e descrição, tem também um texto bem rapidinho para a gente ler. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas, que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava-as paralelamente à testada da casa. Mais adiante, o trem passava, vincando a planície com a fita clara de sua linha campinada. E aí, pessoal? São elaboradas narração e descrição com a finalidade de conferir mais agilidade e maior dinamismo à trama do romance? São elaboradas de modo que uma se sobrepõe à outra, o que faz decair a qualidade estética do texto? Elas se configuram, na letra C, para melhor caracterizar a atmosfera pessimista e sombria do espaço da narrativa? Ou a narração e a descrição, nesse trecho que eu acabei de ler, se entrelaçam para melhor situar o leitor diante dos eventos que compõem o enredo? E aí, gente? A gente percebe que existe ali a narração e a descrição, correto? E o objetivo é justamente esse. Eles acabam se entrelaçando, né? O leitor ele vai se situando, né? Diante dos eventos, ele vai reconhecendo o espaço, ele vai identificando a partir do momento das descrições, do momento em que a narração vai acontecendo e descrevendo, né, o local, tá bom? Então, número 3, letra D. Na página 105, nós temos aí uma outra questão, ó, essa aí é relacionada ao Enem, tá? Então presta atenção. A autora ela descreve a importância da manta para aquela família ao verbalizar que novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do mundo. Né? Essa valorização evidencia-se pela oposição entre os objetos de valor, pela descrição detalhada dos aspectos físicos da manta, pela valorização da manta como um objeto de herança familiar, pela comparação entre a manta que protege do frio e a manta que aquecia os pés das crianças, ou pela correlação entre os retalhos da manta e as muitas histórias de tradição oral que os formavam. E aí, gente, manta, geralmente, né, essas mantas têm história, né? O texto fala o seguinte, o texto está na página 104, rapidinho para a gente ler esse texto. Manta que costura causos e histórias, olha aí. Manta que costura causos e histórias no seio de uma família. Serve de metáfora da memória em obra escrita por uma autora portuguesa. Bom, só pelo título a gente já consegue identificar essa correlação entre os retalhos da manta e as muitas histórias de tradição oral, né? Que é contada aí, tá? O que poderia valer mais do que a manta para aquela família? Quadros de pintores famosos, joias de rainha, palácios?
Uma manta feita de centenas de retalhos de roupas velhas aquecia os pés das crianças e a memória da avó, que a cada quadrado apontado por seus netos resgatava de suas lembranças uma história, né? Histórias fantasiosas, como a do vestido com um bolso que abrigava um gnomo comedor de biscoitos, histórias de traquinagem, como a do calção transformando em farrapos no dia em que o menino que gostava de andar de bicicleta de olhos fechados quebrou o braço. Histórias de saudades, como o avental que carregou uma carta por mais de um mês. Enfim, muitas histórias formavam aquela manta. Sendo assim, né, para a gente ganhar tempo, eu vou marcar então aqui a letra E, ok? Porque existe a correlação entre os retalhos da manta e muitas histórias de tradição oral que os formavam, tá? Na página 105, número 2 também, aí a questão do Enem. O conto e a letra de canção abordam o mesmo tema, que é a inveja. Então, ao ler o texto 1 e ao ler o texto 2, você vai perceber que o tema é a inveja, tá? Embora empreguem recursos linguísticos diferentes, ambos lançam mão de um mecanismo em comum, que consiste em quê, gente? Eles se referem em terceira pessoa a um indivíduo qualificado como invejoso? E ao ler você vai perceber que é isso. Existe ali uma referência a uma terceira pessoa, né? Que é um indivíduo aí que está sendo qualificado como invejoso, tá? Na questão 3, e assim a gente vai fechar. A questão 3 está na página 106, né? Tem outra questão também aí do Enem, Prima Julieta, e a pergunta é a seguinte: entre os elementos constitutivos dos gêneros está o modo como se organiza a própria composição textual, tendo-se em vista o objetivo do seu autor. Qual é o objetivo do autor? Narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir. No trecho, reconhece-se uma sequência textual. Qual é a sequência que a gente reconhece aí no texto? Será que ele primeiro explica, ou ele dá uma instrução? É uma narrativa em que se contam fatos? Ele é uma descritiva em que se constrói a imagem da prima Julieta? Ou é argumentativa? Vamos ler um trecho. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns 30 ou 32 anos de idade. Apenas pelo seu andar, percebia-se que era uma deusa, desvirgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. Repara, gente, o que está acontecendo aí? Uma descrição, né? Então, letra D é descritiva, em que se constrói a imagem da prima Julieta a partir do que os sentidos do enunciador conseguem captar, ok? Tá? E aqui nós temos na número 1, sintetizando a unidade, você completa aí no seu livro. O discurso direto ele ocorre quando o narrador reproduz exatamente a fala dos personagens no texto. O discurso indireto ocorre quando a fala dos personagens ela é intermediada pelo narrador, que com as suas palavras reproduz o que os personagens dizem. E o discurso indireto livre ocorre quando há uma fusão entre o discurso direto e o indireto, a ponto de não aparecerem marcas que mostrem a mudança de um discurso para outro. Ok, gente? Então é isso. Faça a correção aí das atividades, tá? Eu finalizo a aula por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Estudem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.